Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo. Vocês conhecem, já ouviram falar de psicólogo, psicóloga caga-regra? Conhecem algum? O que é um psicólogo caga-regra, né? Aquele psicólogo que se coloca no lugar de poder e quando o paciente chega ali com alguma angústia, alguma questão, ele tem uma resposta pronta ou suas intervenções são sempre pautadas por um certo moralismo, por uma certa régua moral deste psicólogo. Eu ouço relatos de pessoas que eu atendo que já tiveram experiências com outros psicólogos e eles contam algumas coisas que me parece bastante espantoso às vezes, né? Eu acho a grande questão aí, muito importante, é o psicólogo ter uma base teórica e entender qual que é a sua função ali diante da pessoa, né? Claro que existem muitas abordagens diferentes, mas dentro de uma ética, eu acho que dentro de uma visão mais crítica, a gente vai entender aquele sujeito ali de forma mais ampla e não como alguém com defeito que a gente vai consertar. Porque isso acontece bastante. Vejo inclusive no discurso, na prática de muitos colegas, né? Aquela infantilização do paciente, né? Tratar ele como se fosse uma criança que precisa levar bronca, puxão de orelha, ou então muitos psicólogos por aí que eu vejo, aliás, no YouTube sempre aparece uma publicidade que eu rejeito, falam que não vão mais mandar, mas fica lá no meu YouTube. Vejo uma psicóloga que é a típica psicóloga caga-regra, sabe? Aquela que fala: você precisa fazer isso, o que você precisa fazer agora, se você não fizer isso, você não vai pra frente. Sempre dentro de uma ideia fechada e moral, né? Dentro dessas ideias, dessas abordagens, tem alguns pontos, algumas palavrinhas chaves que eles adoram, que eu posso eleger pelo menos duas aqui, que é gratidão e perdão. Já ouvi muito sobre isso, né? Claro que existe aí alguns estudos que vão dizer o quanto a gratidão e o perdão fazem bem para o psiquismo, a saúde mental e emocional da pessoa. Tá, tudo bem. Só que isso não significa que a gratidão e o perdão devam ser imperativos. Para você ser grato, de fato, você precisa ter razões genuínas para isso. Para você perdoar de fato, você deve querer ter razões genuínas para isso. Agora, psicóloga que vai trabalhar gratidão e perdão com os pacientes, sinceramente, é a típica cagação de regra moral que vai atropelar várias questões do sujeito, que atropela muitos equívocos. Você está colocando aí um imperativo para o seu paciente, personalizando. Imagina só, né? Eu já ouvi até relatos de casos de situações onde uma pessoa vítima de violência era induzida a perdoar a pessoa que a violentou, né? Isso acontece. Imagina só o tipo de estrago mental, psicológico, emocional que não pode causar numa pessoa ter que lidar com o imperativo de perdão, de culpa, né? Em vez de escutar aquela pessoa, legitimar o que ela sente, seja ódio, seja desejo de vingança, seja inveja, seja qualquer coisa. Muitas vezes o psicólogo ou a psicóloga não conseguem escutar algumas coisas, aí vão colocando aí coisas no paciente. Perdão, perdão, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão também é outra palavra que tô pegando até ranço, vamos dizer assim. Porque não é simplesmente ser grato, né? Eu acho que muitas vezes essa ideia de gratidão, ela serve muito para legitimar e não reconhecer estruturas que fazem a gente sofrer, né? Por exemplo, seja grato por estar trabalhando. Daí o cara tá num trabalho que ele não tem nenhum benefício, vale transporte, ele paga do bolso dele, não tem benefício de alimentação para comer lá no trabalho, ele tem que pagar ou comer o que derem.
ganha pouco, é explorado, tem uma vidinha de merda, vamos dizer assim, né? Mal tem tempo para nada, pouco dinheiro que tem para pagar conta. Enfim, tô colocando uma situação aqui meio genérica, grosseira, para questionar como que você vai ser grato numa situação dessa, né? Mas tem pessoas que são, eles ficam repetindo isso, repetindo, eu sou grato, sou feliz, sou trabalhador, tá? Enquanto isso, a sua vida aí tá desmoronando, sua vida tá ficando engessada, sua vida tá perdendo potência, perdendo autenticidade. Ele tá repetindo que é grato. Grato ao patrão, grato a Deus, grato ao universo, grato a tudo, sem pensamento crítico, explorado, ganhando pouco, sem qualidade de vida, doenças que aparecem, psíquicas, físicas, mas o importante é ser grato, né? Então, é o tipo de ideia que serve para a gente não pensar, para a gente servir, para a gente ser obediente, para a gente ser submisso, né? Esse tipo de ideia sempre me acompanha, que eu acho que é um sintoma social, essa coisa de perdão, gratidão, está muito ligado, parece, à nossa lógica neoliberal, individualista, super exigente quanto a serviço, trabalho, tempo, produtividade. A gente tem que estar sempre bem, feliz, grato e servindo a um sistema que enriquece muito uns, dão migalhas para poucos, nós trabalhadores, e fabrica um monte de miserável. Então, eu comecei com essa ideia do psicólogo caga-regra, mas o psicólogo que caga-regra, ele não está escutando o sujeito. Ele está só reproduzindo uma ideia que já é estrutural, que já está aí no senso comum, e o paciente não precisa vir aqui para escutar bobagens desse tipo, né? Infelizmente, isso acontece. Muitas vezes o paciente ele vai por sugestionabilidade, por vínculo, por manipulação, ele vai indo e acredita muitas vezes que está legal. Falta crítica. Psicólogo sem crítica é uma desgraça, né? E só para fechar, eu já estava pensando em fazer uma coisa nesse sentido. Já fiz outras vezes, mas sempre volto com esse assunto, porque me incomoda bastante. Mas a cereja do bolo foi uma situação cotidiana, uma vivência que eu tive hoje. Vindo aqui pro trabalho, no metrô. O metrô em si, né? O transporte público em si já é tenso, né? Essa coisa rotineira, a gente tem que estar ali lidando com isso, né? E eu fiquei escutando sem querer, porque as pessoas falam, né? No vagão, dois caras conversando. Dois caras religiosos estavam falando sobre os estudos deles da Bíblia, citando alguns exemplos e tal. O que me incomodou bastante na fala desses caras é o seguinte, vou montar a ideia aqui. Olha só, a partir de exemplos bíblicos, ou seja, tidos como verdades absolutas por essas pessoas, eles vão reforçando, vivendo a ideia de que se eu for obediente a Deus, se eu for obediente, trabalhar, ser grato, eu vou prosperar. Vou prosperar. E eles citam lá alguns dois exemplos da Bíblia de homens que foram obedientes a Deus e ficaram ricos. Ficaram ricos, ricos, ricos. Essas palavras ficavam muito na boca deles. E essa ideia é fechada. Vamos fechar essa ideia. Então, se você for obediente a um ser superior, trabalhar, você vai prosperar. E você vai ser feliz e abençoado. Você tem que ser grato. Agora, se você não está prosperando, a culpa é de quem? Provavelmente esses caras, esse tipo de pessoa, esse tipo de ideia vai dizer que a culpa é do sujeito, que não está sendo obediente a Deus, que não tem fé. E aí a gente cai num discurso moral que se torna muito, muito violento, né? Sutilmente violento. Porque é o tipo de ideia que vai sendo entendida como verdadeira, e isso vai se esparramando para todo mundo, para todas as pessoas. E quem se beneficia com isso? A quem a gente deve obediência, entre aspas aqui,
na terra, falando concretamente, ao patrão, ao pastor, à polícia, ao presidente, ao pai, à mãe. Então a ideia é obedecer para ser recompensado. Se você não é recompensado, você é punido. É isso. É isso. É isso.